Primeiro você coloca na referência, que é João 15, de 1 a 4. Queridos, hoje eu vou estar falando de um livro. É muito legal ele. O nome dele é O Segredo da Vinha. É do mesmo autor que escreveu a Oração de Jabes. Depois eu vou também pregar sobre a Oração de Jabes. São temas muito bacanas, está na palavra, e o autor tira um ensinamento muito profundo dessa palavra. E vale a pena a gente estar entendendo esse significado. Eu espero que você goste dessa palavra. Nós vamos ler, então, João 15, de 1 a 4. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente poder fazer isso. E depois nós vamos estar caminhando um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Feche os seus olhos agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra ela não voltará vazia em nossos corações. O que eu te peço nesse momento é que tu abra a nossa mente para receber a tua palavra, que o solo dos nossos corações estejam preparados para receber essa boa semente, e que em o nome de Jesus nós não vamos nos esquecer daquilo que tu estás falando conosco nessa noite. Eu te peço a tua bênção sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está assistindo, Senhor, de forma online, mas que todos, Senhor, sejam alcançados de uma maneira profunda, que haja cura, que haja salvação, que haja, Senhor, crescimento, que haja tratamento da parte do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Bom, agora nós vamos colocar só na parte do livro isso. Obrigada, Priscila. Só para você saber qual é o livro que se baseia essa palavra hoje, tá bom? Então, queridos, teve um curso de um campeonato de vinhas. Na verdade, era um campeonato de viticultores, aqueles que cuidam das vinhas. E eles podiam chegar lá e eles podiam escolher a vinha que eles quisessem para daqui a um ano, né? Dentro da época da colheita, eles estarem ali fazendo a colheita das uvas. E lógico, a cesta que tivesse mais cheia era o viticultor que iria ganhar. Só que cada um podia escolher o que quisesse, a vinha que quisesse, mas o dono já sabia qual é que ia ganhar, a vinha que ia ganhar, os ramos que iam ganhar. E ele estava falando para a pessoa, né, que estava ali do lado dele, disse, mas como que você sabe? E ele falou assim, aquele caule, aquele galho que é mais espesso é aquele que vai dar mais frutos, porque é aquele que está ligado à videira. Então, eu gostaria de deixar para a gente começar, né, essa palavra. Existem muitas coisas boas que eu gostaria de falar hoje para você, mas gostaria de dizer para você que o papai te ama muito. Você crê nisso? Você recebe que o papai te ama muito? Amém, queridos?
E tudo que acontece conosco, ainda que seja por permissão dele, é para alguma coisa boa. Você crê nisso? Então, eu quero que você receba, assim, tudo com muito carinho, o que nós vamos conversar aqui, tá bom? Então, é assim. Jesus estava andando. Ele estava, assim, já chegando muito perto da sua partida. E os discípulos, eles já estavam ficando um pouco preocupados, porque Jesus já estava dando sinais de que ele não estaria muito tempo aqui na terra. E eles estavam meio que perdendo a esperança daquilo que eles achavam que Jesus ia fazer. Porque eles entendiam que Jesus ia, assim, fazer com que eles tivessem uma boa posição social naquele lugar, que eles tivessem, assim, coisas, assim, tirar aquele governo que estava, enfim. Eles achavam que Jesus ia fazer alguma coisa muito assim, né? Só que Jesus estava falando assim, olha, eu vou morrer na cruz, sabe? Eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu falei, mas como assim? Você está seguindo quem, afinal de contas, né? E, queridos, Jesus passa por um vinhedo. E ele chega para os discípulos e ele começa a falar daquela vinha. E aí ele olha para o cacho de uva, ele olha para o vinhedo e ele fala para os seus discípulos assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o agricultor. E aí ele diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. Só que no original, não está falando que ele corta e joga fora um galho. Sabe por quê? Porque cada um de nós somos especiais para o Senhor. Você é muito especial para Deus pegar e jogar você fora. Não é isso que ele faz. Eu quero dizer para você que quando Jesus fala isso, ele está dizendo que de alguma forma haverá um tratamento para que você possa ficar mais próximo do papai. É isso que ele está falando. E aí Jesus vai falando tudo aquilo, ele vai nos ensinando que ele vai limpar, que ele vai fazer com que a gente produza mais frutos. E tudo isso que Jesus está falando, na verdade, é uma metáfora da vinha, né? É uma comparação que ele está falando. Porque o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo nos ajudar que no final das contas, o que é mais importante hoje para cada um de nós, olha, eu estou partindo, mas eu quero dizer para você que o que eu vim fazer aqui, eu queria que os jovens olhassem para cá. Eu não vou tirar os olhos de vocês agora. Olha, está todo mundo de cabeça baixa. Por que será, gente? Está todo mundo orando lá em cima, é isso? Olha, todo mundo, estou olhando para vocês. Queridos, e aí, Jesus quebra um paradigma, porque estava todo mundo achando assim, tá, mas o que você vai embora e eu? E Jesus fala, olha, sabe essas uvas aqui? É assim que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês produzam frutos. Eu quero que vocês entendam que eu vim aqui para deixar uma mensagem para vocês. E essa mensagem é que vocês possam produzir muitos frutos. E, queridos, se nós entendermos isso, nós vamos entender que uma vinha saudável e bem cuidada significa o resultado. Os ramos somos eu e você. E quando nós estamos abertos a esse viticultor, a esse agricultor, os resultados desse esforço será muito bem sucedido. Porque certamente nós vamos produzir muitos frutos. E aí, Jesus estava ali, às portas da morte, falando de algo que, na verdade, ele gostaria que os seus discípulos olhassem para a situação
com uma outra perspectiva. Ele gostaria que a perspectiva do céu viesse à terra através daquela grande figura. E aí, ele não queria que os discípulos ficassem indagando: o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser feito? O que eu devo esperar? Você sabe o que é o fruto? O fruto está lá em Tito 3,14, que diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Quando a gente fala, queridos, de frutos, a gente não está falando só de ganhar almas. Nós estamos falando de uma vida que glorifique a Jesus. Todos os nossos atos têm que ser atos que no final a glória vai para Jesus. E é exatamente isso que Jesus está falando desse fruto. A Bíblia diz que o justo, no Salmo 1:3, é como a árvore plantada à beira das águas, das correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Então esse é o justo. Então o justo é tudo que envolve a nossa vida e a nossa história. E o que são então os frutos? O que representam esses frutos? As boas obras, um pensamento, uma atitude, uma ação que Deus valoriza porque glorifica a Ele. Então, os frutos das nossas vidas é o que Deus recebe, a honra que lhe é devida na terra. Então, tudo que a gente fizer, pode ser ganhar almas, pode ser um bolo para alguém, pode ser você limpar a sua casa porque você quer que a sua família fique bem. Tudo que nós fizermos tem que ser para glorificar a Jesus. Amém, queridos? Então, esse é um ponto. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, todo mundo já sabe o que é o fruto, não é verdade? Todo mundo já está sabendo aí o que é dar fruto. O fruto é exatamente nós estarmos dispostos a glorificar ao Senhor com todas as nossas ações. Existe também em Gálatas 5 o fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, tudo isso tem a ver com fruto. Então, seja o que você for fazer, o fruto tem que aparecer, porque é a sua motivação de glorificar a Deus. Então, eu gostaria só de falar um pouquinho, né, antes da gente passar exatamente para os 2 tópicos que eu quero tratar hoje em relação a essa mensagem, porque eu coloquei lá uma imagem, várias imagens, não é? Mas eu gostaria muito que você pensasse o seguinte: eu preciso de dar frutos. E eu preciso que esses frutos que eu der seja para a glória de Deus. Isso está claro, queridos? Amém? Então, tudo que nós fizermos tem que mirar em Jesus. Eu não posso dar um conselho, queridas. Eu não posso falar nada de mim. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que, tudo que eu fizer e falar tem que glorificar o nome de Jesus. João 15:16 diz assim: Jesus diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Queridos, o fruto é a única coisa que nós vamos fazer na terra que vai ficar para a eternidade.
Você pode repetir isso comigo? O meu fruto é a única coisa que eu vou fazer na terra que vai ficar para a eternidade. Você crê nisso? Glória a Deus. Efésios 2:20 diz assim: Paulo disse aos cristãos que eles foram criados em Jesus Cristo para as boas obras. Então, uma coisa muito importante. Por que o Senhor, Ele já nos mostra algumas coisas que Ele gostaria que nós fizéssemos? Porque nós somos muito limitados. Os nossos sonhos são muito pequenininhos. Recentemente eu vi um documentário, né? Está até meio pela metade ainda que eu estou vendo. Eu achei muito bacana. Como é documentário, é a história real de alguém, aparecia verdadeiramente tudo ali, não é um filme. E foi de um senhor que ele se tornou um técnico muito famoso. Só que quando ele era pequeno, ele morava num bairro, ele era negro, ainda é, né? Porque ele está vivo lá dos Estados Unidos. E morava num bairro pobre, e o pai dele ele trabalhava numa fábrica. E quando o filho foi crescendo, ele botou o filho no carro e falou assim: meu filho, o que você quer ser? Ele falou assim: talvez eu queira trabalhar nessa fábrica. E ele falou assim: meu filho, eu gostaria de te mostrar uma outra realidade. E ele mostrou um outro bairro que tinha umas casas melhores, as coisas mais bonitas, e levou o filho para outros lugares. E ele falou assim: a sua vida não se resume nisso aqui. Eu quero dizer que você pode mais, meu filho. E quando ele ouviu isso do pai dele, ele na escola, no 2º grau, ou na faculdade, eu não me lembro, ele foi para o time de futebol, e ali ele passou a ser um técnico, depois. E todos os rapazes que entravam para aquele time, o Senhor deu um propósito na vida dele. E ele começou a ser como um pai para aqueles jovens. E aquilo que o pai dele falou com ele, ele passava para todos os outros, e cada um com uma realidade muito diferente do que ele viveu. Porque ele teve um pai que chegou para ele e falou: você pode, a sua vida não se limita nisso, eu quero mais para você. Você pode mais. E ali, aquele homem tinha vários testemunhos nesse documentário de jovens que depois cresceram, se tornaram homens, e até um que engravidou a namorada. Aí ele falou: você precisa de assumir essa responsabilidade, porque filho é bênção na sua vida. E ele disse que aquilo foi decisivo para a vida dele. Queridos, então assim, às vezes nós ficamos com pensamentos muito limitados, porque nós não sabemos quem é o nosso papai. E o nosso papai tem muito mais para nós. E aí, independente de quem seja, eu quero dizer que a nossa família na fé pode te ajudar nisso. Nós temos pessoas que já sabem que, independente das circunstâncias que vieram e cresceram, já são filhos amados e que podem fazer você entender a mesma coisa. Não importa, queridos, da onde Deus te tirou. O que importa é o que você está fazendo aqui, para dizer, talvez, para o outro, você que já é maduro e já saiba o amor de Deus pela sua vida, de saber: eu posso gerar filhos. Pessoas que precisam do meu apoio, pessoas que precisam de entender que Deus, Ele é perfeito, que existe um amor que é perfeito, que está acima do amor de qualquer pai humano. E muitas vezes nós precisamos de ser esses representantes de Deus aqui na terra. E aí, por que o Senhor está querendo que você dê frutos? Porque Deus tem muito mais para você. Deus quer que você dê frutos que você nem tem noção de que você pode dar, queridos. Você entende isso?
Eu quero que você se veja assim, como aquele pai que o filho estava ali vivendo aquela vidinha e o pai falou assim: não, meu filho, tem mais para você. Eu tenho mais para você. Tem mais coisa. E aí, o Senhor diz que nós encontramos a nossa realização pessoal, querido, para fora e para a eternidade, com esses galhos que dão frutos. E nós precisamos de responder à atenção do viticultor. Então, eu gostaria de dizer para você assim, que eu vou agora passar para esse tempo de te mostrar algumas coisas muito importantes, tá? Eu gostaria de falar de dois tipos de poda, tá? Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque agora está o ensinamento de tudo aquilo que eu falei até agora, tá bom? Então, você está vendo aí que existe a poda. E eu queria te falar uma coisa assim que talvez você não vá gostar, mas a poda é para todos, tá? A poda existem para duas coisas. E a dor é necessária para a frutificação. Aqui diz que em João 15,16, né? Eu vos escolhi para irem e darem frutos. Então, queridos, infelizmente, você vai falar, mas eu estou andando assim na linha, pastora. Todos nós seremos podados, tá bom? Então, assim, abra o teu coração agora, em nome de Jesus. Abra o teu coração agora, porque papai quer falar com você, tá bom? Então, pode passar, Priscila. Seja o que Deus quiser. Então, nós já lemos, não lemos não. João 15, de 5 a 8 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, já sabem disso, né? O propósito do papai é que todos nós possamos dar frutos, que esse fruto permaneça, que tudo vai ser feito, que seja feito em nome de Jesus para a glória do Senhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Outra coisa bem séria, que eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Quando papai fala de cortar, ele não fala de cortar, jogar você fora. Ele fala de disciplina. Quando fala ali cortar, não é jogar fora, é disciplinar, tá bom? E podar. Então nós vamos dar duas diferenças para o que é para o que é disciplina e o que é uma poda para o crescimento, tá bom? Então aqui diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Então ele disciplina. Repita comigo: disciplina. Isso. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Amém, queridos? Então é só essa diferença. Não é que Deus não vai jogar a gente fora. Nós somos filhos amados, amém? Para que dê mais frutos. Então, o efeito da poda é dar mais frutos, tá bom? Pode passar. Agora eu quero que você passa bem devagarzinho. Passa agora não, peraí. Eu quero que você pense muito bem nas 3 imagens que nós vamos colocar aqui. E eu quero que você pense aonde você se coloca, tá bom? Passa bem devagar, Priscila, por favor. Espera aí, calma. Olha bem para essa imagem. Olha bem para essa imagem, né? Uma árvore seca, né? Vamos lá, agora pode passar. Essa daí é uma árvore até que tem umas borboletinhas em volta, tudo verdinho, né? Mas pode passar, Priscila. E essa daí é uma árvore assim, né? Generosa, com bastante frutos, né? Então tá bom. Então eu quero só que você pense, que você reflita aonde você se sente em uma dessas 3 figuras. Pode passar. Bom,
Aqui está dizendo que é impossível produzir frutos sem estar ligados a Jesus Cristo. Lembra quando eu falei do concurso do vinhedo, né? Então, o agricultor sabia que aquele ramo que era mais grossão, assim, ligado à videira, é o que ia frutificar mais. Então, essa é a ideia. Nós precisamos, né? É impossível para o ramo produzir frutos sem estar ligado à videira. Eu queria muito que você pensasse o seguinte. Você viu as 3 figuras e você viu que existe diferença. Existe diferença de um ramo seco, de um ramo que está ali, mas não tem fruto, e de um ramo como esse até, que tem bastante fruto também. Pode passar. A primeira coisa que é importante a gente saber é o seguinte: quem é a videira? Quem é a videira? Jesus é a videira. Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? E nós somos quem? Os ramos. Então, se nós somos os ramos e nós é que temos que dar os frutos, nós precisamos de estar ligados a quem? Quem é a videira? Jesus. Se nós temos que estar ligados a Jesus, quem é que vai cuidar de nós? Deus, o papai, né? Então estamos caminhando, vamos lá. Queridos, existem 4 níveis de frutificação. Você imagina um cesto. O viticultor, ele escolheu lá as videiras que ele ia concorrer, ele cuidou delas, mas chegou na hora lá de colher os frutos. Só que a primeira cesta estava vazia. Eu quero que você pense nisso, não é assim? A primeira cesta ficou vazia. A segunda, ela ficou com um pouquinho de algumas uvas no fundo, assim, né? O outro viticultor ficou lá com um pouco de fruta. O terceiro produziu muito fruto. Então, ficou assim, vamos dizer que estava pela metade de frutos. Só que o 4, gente, estava transbordando de frutos. Então, existem 4 possibilidades. E eu quero muito que você hoje esteja aberto àquilo que o papai quer fazer na sua vida, para que você se torne ainda mais frutífero. Pode passar. Bom, já falei que a intenção de Jesus, quando ele deixou a grande comissão, quando ele deixou muitos ensinamentos, é que tudo fosse para a glória de Deus. Então, tudo que nós façamos, o fruto tem que ser para a glória de Deus. Bom, vamos lá. O primeiro segredo da vinha é a disciplina. Vamos lá. Então, não dava fruto. O que ele tem que fazer? Ele tem que disciplinar. Ele tem que fazer alguma coisa para a pessoa poder resolver aquela situação. Com o objetivo, porque a disciplina é quando a pessoa está em pecado. Então, o que a pessoa tem que fazer? Com o objetivo de Deus, quando ele disciplina, parar de pecar. Não é verdade? Parar de pecar. Próximo. Hebreus 12:11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina vem. E o importante é que cada um de nós possamos entender que Deus disciplina porque Ele ama. Pode passar, eu vou ser rápida. Quanto tempo dura a disciplina de Deus? Depende de quem, gente? Depende de nós.
Porque a disciplina tem a ver com uma condição da pessoa estar vivendo alguma coisa que Deus não está gostando, né? Aqui diz assim, em Hebreus 12, 9 e 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Pode passar. É importante entender que eu não vou ler os versículos, mas eu queria que você pensasse nisso. Deus é a origem da disciplina. Então, Deus sempre será a origem da disciplina. Queridos, uma folha nunca vai cair de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Você compreende isso? Então, tudo o que acontece conosco é porque Deus está permitindo. Amém, queridos? Amém. Deus disciplina a todo cristão. Então, não tem jeito. Você vai querer se ver livre disso? Todo mundo tem que crescer, não tem? Todo mundo sente dor de crescimento. É esse negócio aí. Deus age por amor. Nunca esqueça disso. Os frutos, olha quantos frutos lindos, né? Muitos frutos. Segundo, primeiro é a disciplina. Pecado, para, resolve. O segundo segredo da vinha é a poda. Está tudo certinho na tua vida e você está passando por uma situação que você não está entendendo. É poda. Olha lá, pode passar. O que é a poda? Limpo, diminuo, desprestigio, torno puro. Pode passar. A poda visa manter o equilíbrio entre a frutificação e a vegetação. E vou te dizer, hein? Aí tem coisa também. Tem coisa que a gente às vezes não pensa que é, mas Deus conhece o nosso coração, não é verdade? Então vamos lá. Precisamos olhar a poda com os olhos do agricultor e não com os olhos da planta. Porque o nosso coração ele é enganoso, amados. Não é? A gente pensa que está tudo bem, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Pode passar. Olha só o que essa figura nos remete. Essa figura nos remete, né? Aquela palavra que o Pai é o nosso olheiro, que nós somos o barro. E ele ainda fala assim, pode você querer mandar, a obra mandar no Criador? Não tem isso? E a gente fica se achando, né? Às vezes a gente até briga com Deus. Como assim brigar com Deus? Como assim querer entrar, eu vou falar com Deus porque não pode? Como assim não pode? Deus é o nosso Criador. E Ele faz de nós o que Ele quiser. E a gente precisa de olhar com essa perspectiva, sim, queridos. É com essa perspectiva, sim. Porque daí dói menos, não é? Vamos lá. Bom, cortar e podar, não é? Eu acho que a gente já leu isso, pode passar. Bom, a poda acontece quando os ramos da videira estão vegetando. Pode ser que você esteja numa boa, fazendo tudo direitinho, mas você esqueceu que o mar do Espírito Santo está ali diante de você e que você só ficar querendo aguar os pés. E Deus está querendo falar assim, não, meu filho, vai mais, porque tem mais para você. Não é? Então vamos. O excesso de vegetação reduz a quantidade de frutos. Folhas, tudo aquilo que não acrescenta ao reino, nem cumprem um propósito de Deus, ou seja, pura aparência. Está tudo bem ali, mas e os frutos? Né? Quantos você está trazendo para a igreja? Ou como tem sido a sua vida? E eu não estou falando só de almas. Amanhã tem célula para as mulheres e para os homens, tem célula dos jovens, tem célula dos juvenis, tem célula no tijolinho. Então, assim, se prepare para levar mais um, sim. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando quando você pensa o mal, quando você, tipo assim, uma fofoquinha, alguma coisa assim que você faz que não glorifica a Deus, sabe? Ou até mesmo faz alguma coisa com a sua própria família, sabe? Não a trata com amor. Queridos, é tudo isso.
não é só ganhar almas, é tudo que nós fazemos que não glorifica a Deus, tá bom? Somos ramos da videira verdadeira. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3:1. A poda acontece quando surgem os brotos. Aquelas coisas assim que vão nascendo, que só serve para prejudicar o crescimento dos frutos, né? Os brotos, na verdade, podem ser coisas que vêm na nossa vida que não são pecados, mas que não vai nos levar a nada. Mais ou menos isso, né? As nossas escolhas. A palavra de Deus diz que nós precisamos de buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas, e às vezes a gente busca as outras coisas em vez de buscar o reino de Deus. Então, o excesso de brotos, excesso de coisas que a gente faz que não produz nada na nossa vida, reduz a qualidade dos frutos, com certeza. Se você vai ver televisão e você deixar de ler a Bíblia, se você vai ver televisão e você vai deixar de orar, com certeza vai diminuir a quantidade de frutos da sua vida. A poda dói. Salmo 66, 10-12 diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinaste como prata, mas há um lugar de fartura nos trouxeste. É uma promessa. Pode passar. Poda dói. O Senhor prova o justo. Salmo 11, 5. Queridos, nós precisamos de falar para Deus onde está doendo. Parece que é besteira isso, mas eu quero dizer para você uma coisa. Sabe, jovens? Sabe, Deus olha para o coração de vocês. Ele conhece a sua dor. Ele sabe aquilo que vocês estão sentindo. E por mais que vocês não saibam, não entendam muito isso, eu quero dizer para cada um que quando você vai a Deus em oração, Ele te ouve. Ele sabe o que você está sentindo. E por mais que você talvez ache que está demorando, Ele ouve. Ele sabe. Ele conhece o teu coração. E às vezes, sabe, eu fico pensando, gente, eu não sei quantos tem aqui, né? Alguns a gente sabe porque convive, a experiência da maternidade e da paternidade, né? Os jovens com certeza ainda não sabem disso. Meu Deus, se a gente pudesse entrar na perspectiva de Deus, com apenas o amor que nós temos pelos nossos filhos, queridos, isso já seria suficiente para entendermos. Pode acreditar nisso. Se você olhasse, se você pudesse pensar assim, caramba, como eu amo. Imagina Deus que te criou, que sabe tudo da gente. Então pode contar para Ele, porque tudo que está acontecendo com você está latente aos olhos do Senhor. Ele conhece, Ele sabe o que está acontecendo. E sabe o que Ele está esperando? É você falar com Ele. É você ir para Ele e falar assim, Senhor, assim, sabe? Olha eu aqui. E olha, queridos, quando você se levantar dessa condição, vou dizer uma coisa para você. Você vai se levantar uma outra pessoa. Porque você vai ter estado diante do Pai, que renova todas as coisas em você. Se assim fizermos, Deus nos dirá, preste atenção no que eu quero te ensinar. A poda dói. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A poda dói. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora,
Estão preparados? Estão preparados? Vamos lá? Áreas que Deus poda. Olha só, gente, isso não é fácil, não. As pessoas que mais amamos. Gênesis 22, 12. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto. Queridos, quando a gente fala disso, a gente fala que Deus não quer que ninguém seja maior do que Ele. Nem os nossos filhos, nem os nossos pais, nem os nossos bens, nada. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Controle da nossa vida. Uma outra área que Deus quer trabalhar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, não confia nas circunstâncias que você está vivendo, não confia nas tuas finanças, não confia no seu plano de saúde, não confia no seu trabalho, confia no Senhor. E ele diz, volta rapidinho, confia nele, e ele, quem vai fazer é ele. Então, assim, controle da nossa vida, tudo tem que estar no crivo, no controle do Senhor. Conforto, prazer, bens, né? Às vezes a gente está se sentindo assim, tão feliz, está tudo dando certo, está tudo tão bem. Aí vem a poda. Mas o que para mim era ganho, reputei-me perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que essa palavra está dizendo, queridos? Você pode até ter muitas coisas, pode agora estar tudo bem com você, mas quando não estiver tudo bem com você, ainda assim você vai glorificar o nome do Senhor. Ainda assim você vai ficar firme dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É isso que o Senhor quer. Pode passar. Propósito da vida. O coração do homem faz planos, mas as respostas final vêm da boca de Deus. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que acreditar que dele vem a bênção da nossa vida. E aí, queridos, eu estou me lembrando agora dos amigos de Daniel. Sinceramente. Eles foram para a fornalha do fogo. E antes, Nabucodonosor falou assim, vou colocar vocês, pode aumentar o número desse fogo aí, a quantidade de fogo, aquela coisa toda, a força do fogo. E eles falaram assim, olha, rei, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas também se ele não quiser, amém. Nós vamos confiar nele. Queridos, sabe o propósito da vida? Qual o teu propósito da vida? Será que nós confiamos em Deus assim? É assim que Deus quer fazer com a poda. Ele quer fazer com que, independente das circunstâncias, você está firme ali. Pode passar. Fardos pesados. Deixando todo o peso e o pecado que nos embaraçam. Então, tudo que é fardo, tudo que você somatizou, tudo aquilo que você se apegou, às vezes é coisa até de outras pessoas, você fica pegando para você. Deixa, sabe? Deixa, tira o fardo, troca de fardo com Jesus. Bota nas mãos do Senhor, porque o Senhor é que sabe. Pode passar. Exemplos da poda de Deus. Direitos pessoais entregues, prioridades reorganizadas, ego, orgulho e soberba, relacionamentos,
hábitos egoístas, dores na alma, ativismo e eu. Então, queridos, em nome de Jesus, que você possa assim pensar em todos esses exemplos de poda e possa colocar diante do Senhor aquilo que talvez você pense que esteja aí diante de você, precisando de ser reorganizado. Pode passar. Como crescer com a poda? Reconheça que Deus está chamando a sua atenção. Pode passar que tem mais coisa aí que eu preciso de passar. Como crescer com a poda? Verifique se é disciplina ou poda. Se era pecado, é disciplina. Se não é pecado, é poda. Pode passar. Confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Confie em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Alegre-se com a promessa de uma vida cheia de frutos. Então, se você entende que você não estava em pecado e que aquilo estava acontecendo com você, queridos, se alegra, porque Deus vai honrar seu posicionamento. Vai. Se a disciplina tem a ver com o pecado, a poda tem a... Desculpa. Se a disciplina tem a ver com o pecado, a poda tem a ver com o eu. Tá, pode passar. Então, volta lá, que ficou confusa. A disciplina tem a ver com o pecado e a poda tem a ver com o eu. Vocês entenderam isso? Ficou meio... Eu li meio rápido demais. Pode passar. Então, quando Deus pega a tesoura, é a poda. Quando Ele pega a vara, é a disciplina. Pode passar. As comparações, bem interessantes, ó. Qual é a questão? Como saber o que está acontecendo? Se é disciplina, vai vir um sofrimento. Se é poda, vai vir um desconforto. Se é, por que isso está acontecendo? Estou fazendo algo errado, que é pecado. Então, a disciplina é porque está em pecado. E a poda? Estou fazendo algo certo e Deus quer que eu produza mais frutos. Qual o meu nível de frutificação? Na disciplina é nenhum. E na poda, porque está dando fruto e Deus quer que você dê mais frutos. Agora, qual o desejo do viticultor? Na disciplina é que você dê o fruto. E na poda é que você dê mais frutos. O que precisa ser tirado? No caso da disciplina é o pecado. E da poda? A primazia do eu. Vocês entenderam essa questão da primazia do eu? Querido, isso é muito sério, porque às vezes a gente está fazendo tudo certinho, Senhor, o que me falta? O que está acontecendo, né? E Deus está falando assim, eu quero mais de você. Tem algumas áreas que precisam ser organizadas na sua vida. Eu espero que você tenha, assim, entendido esses pontos. Que sentimento tenho? Se for pecado, é culpa e tristeza. Se for poda, é alívio e confiança, porque nós precisamos de confiar no Senhor. Qual será a reação certa? Na disciplina, arrepender-se. E se for na poda, entregar a Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Quando isso para? Se for pecado, é quando eu parar com esse pecado. E se for poda, quando Deus tiver completado essa obra em mim. Como você deve agir em meio à poda? João 15:5 diz, permaneça intensamente ao invés de confiar no seu sucesso até o momento. Acho que é Jó 15:5. Não sei se é Jó ou João. Creia que a poda ampliará a sua influência nesse mundo. É João. João 14:12. E Gênesis 22:2. Identifique e entregue o que Deus estiver pedindo. No caso lá de Isaac, né? Pensamento-chave. Seu propósito com a poda é para que seja cortado da sua vida compromissos imaturos e prioridades menores, a fim de dar o lugar à maior abundância para a glória de Deus. E aí, nós precisamos de reagir positivamente, crendo no amor de Deus por você. João 15:16.
Deus leva a sério a dor de seus filhos. Esse aqui é o último quadrinho, queridos. Que bom. Deus leva a sério a dor de seus filhos. A dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Creia que Deus tem o interesse de lhe mostrar o que está acontecendo. Então, em nome de Jesus, né, esse é o resumo, né, do livro O Segredo da Vinha. Muito interessante, eu gosto muito. Da próxima mensagem que eu vou fazer em nome de Jesus será a oração de Jabes, que também é muito poderosa. Mas eu quero muito deixar essa palavra para você, porque eu creio que o Espírito Santo ainda vai trabalhar no seu coração em relação a isso. Deus é um Pai de amor. Ele nos ama intensamente. E o que Ele deseja? Ele deseja que a gente esteja firme na sua presença. Ele deseja que a gente não coloque as coisas desordenadamente, fora de ordem na nossa vida. Ele deseja que as prioridades seja Ele em todo o tempo. E que tudo o que nós façamos seja para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé então agora. Nós vamos orar pela sua vida. Se você assim sente que você precisa da oração, se você sente que você precisa assim de receber um renovo, né? Você está passando pela poda, você está passando pela disciplina e está doendo e você não está entendendo. Agora você ouviu essa palavra que as coisas ficaram mais ou menos assim, né? Mais claras para você. Mas eu quero muito profetizar hoje que o Espírito Santo, ele vai continuar trabalhando no seu coração, para que você possa assim experimentar o renovo, sabe? Experimentar assim os direcionamentos do Espírito Santo, amados. O Senhor, Ele tem muito para te dar, para nos dar. E nós precisamos estar abertos a isso. Então, todos nós vamos passar por circunstâncias. A questão é, da onde e por que ela está vindo? E aí nós vamos precisar de fazer aquilo que a palavra está falando para a gente. Nós precisamos de nos submeter à vontade do Senhor. Porque quando Jesus saiu, foi para o Pai, Ele deixou essa palavra de uma forma tão poderosa para cada um de nós. E eu gostaria muito de convidar, se você se sente assim hoje passando aí pela moenda, né? Se você sente que está doendo, eu quero muito orar pela sua vida, abençoar a sua vida, profetizar que vai passar, que você vai dar muitos frutos, viu? Esse é o objetivo do papai, que você dê muitos frutos. Então, se você deseja vir aqui na frente para receber uma oração, vem aqui, que eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero dizer que você não está só. Muitos passam, todos nós passamos por lutas, passamos por situações que nós não gostaríamos de passar, mas certamente tudo que nós estamos passando tem um propósito do papai, tá bom? Então assim, se você deseja estar aqui para que nós possamos orar por você, vem aqui na frente, porque eu quero abençoar a sua vida, tá bom? Venha como os amigos de Daniel, né? Mesaque, Sadraque e Abednego. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. E Ele está nesse negócio, Ele está na sua vida. Ele sabe o que está fazendo. Isso é o que importa. O Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida. Eu quero pedir os intercessores para vir aqui, estar abençoando em nome de Jesus os nossos amados, né? É isso. Aleluia. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque é tempo de frutificar, é tempo, Senhor, de sair, meu Pai, de toda a apatia,
de todas as coisas que nos paralisam, Senhor, e ver o que Tu tens a mais para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu quero glorificar o Teu nome, meu Senhor. Eu quero dizer que Te amamos e que entendemos que Tu és o nosso Pai de amor e que nada que nos aconteça será maior do que o Teu amor por nós. Nós confiamos e acreditamos, Senhor, naquilo que Tu tens falado, Senhor, acerca de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos Teus filhos. Eu profetizo uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana em que o Senhor vai falar claramente contigo, que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida, no seu coração, na vida da sua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus surpresas na sua vida, porque o Senhor quer, Ele vai te honrar, porque você deseja dar mais frutos para Ele. E eu creio em nome de Jesus que você será recompensado pela sua dedicação, pela sua escolha de desejar fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção, queridos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em o nome de Jesus. Eu queria que você desse no mínimo 3 abraços antes de sair daqui. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,